Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre batismo, o batismo nas águas. Então nós temos aqui um estudo, uma apostila sobre batismo, é o discipulado, né? É o discipulado que nós fazemos aqui na nossa igreja sobre batismo. Então eu vou estar passando para vocês aí, entre 2 e 3 aulas, o que é o batismo. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é para que serve o batismo, né? O que é o batismo nas águas, por que fazemos o batismo e como deve ser ministrado, e quando e para quem deve ser ministrado esse batismo. Eu quero ensinar um pouco acerca dessa prática cristã, porque o batismo ele é uma prática cristã, né? É uma ordenança de Jesus. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todos aqueles que nele crê. Olha só o que diz Mateus 28:19. Mateus 28:19 vai dizer assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, foi o próprio Jesus que disse isso para os seus discípulos. Ele separou, ele fez discípulos, ele discipulou esses discípulos, ele ensinou. E quando ele viu que eles estavam preparados para pregar o Evangelho, ele ordenou que os discípulos fossem por todo o mundo, fazendo discípulos em todas as nações. E cada vez que eles faziam discípulos, que eles evangelizavam e pessoas chegavam até a ordem era para que eles o batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28:19, né? O que mais é o batismo? O batismo é o selo da fé, sim. Por que selo da fé? Porque quando nós batizamos, nós estamos selando a nossa fé em Cristo. Porque olha o que a palavra diz: Ide, fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. Você vai começar a entender melhor o que eu estou querendo te passar. E evidentemente ele deve seguir a fé, como terminam as palavras finais de Jesus que se encontram registradas no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, se você tiver a sua Bíblia aí, vai acompanhando comigo, vai acompanhando. Você pode parar aí o seu vídeo aí, pegar a Bíblia e me acompanhar, tá bom? Porque isso é muito importante para você. Tudo que for falado aqui nesse estudo, nesse discipulado, você precisa estar acompanhando na sua Bíblia também. Deixa eu falar algo para você. Nós não podemos acreditar em tudo aquilo que a gente ouve, principalmente tratando de Evangelho. Nós não podemos acreditar em tudo aquilo que a gente ouve. Tem muita gente que ouve muita coisa e acredita, né? E a Bíblia é clara. Oséias vai nos dizer que o povo sofre por falta de conhecimento, mas não só por falta de conhecimento, sofre também por um conhecimento errado. Às vezes ouve aquilo e não vai pesquisar se é verdade e acaba praticando coisas erradas. Então, tudo que você estiver ouvindo aí, acompanhe na palavra, para ver se o que eu estou falando é verdadeiro. Amém? Então, Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, vai dizer assim, ó: E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Você precisa prestar atenção nisso aqui, isso é muito importante. Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Qual que é a primeira coisa então que precisa ser feita?
pregar o Evangelho. É o que eu estou fazendo aqui para vocês, falando do Evangelho. Né? Então, pregar o Evangelho a toda criatura, é o que as igrejas fazem. Nós pregamos o Evangelho. Às vezes a pessoa chega, aceita Jesus, ouve o Evangelho, e depois ela decide se batizar. Ela toma decisão, toma posição e quer descer as águas. Aí ela passa pelo discipulado, que é isso que nós estamos fazendo. Então, primeira coisa que ele diz é: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quando prega o Evangelho, aí em seguida ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, para ser salvo, duas coisas nós precisamos fazer aqui. Quem crê, primeiro, for batizado, segundo, será salvo. Né? Aí em seguida ele diz: porém, quem não crê será condenado. Então, qual que é mais importante aqui? O batismo ou acreditar? Porque veja bem, eu posso me batizar sem acreditar. Isso não garante a minha salvação. Então, para que eu me batize, primeiro eu preciso crer. Crer no quê? Crer no sacrifício da cruz. Crer no que Jesus fez por nós. Crer que Ele é o nosso Salvador. Crer na palavra. Crer nas pregações. Crer em Deus. Crer na ressurreição de Cristo. Crer que Ele vai voltar. Tudo isso você vai aprendendo no quê? Nas pregações, no culto. E o discipulado, ele é nada mais, nada menos que o fechamento disso. É para ver se você realmente crê. É passar aquilo que Jesus passou aos seus discípulos, nós estamos tentando passar para vocês. Então veja bem, se crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Veja bem, ele não diz quem não for batizado, ele diz quem não crê. Lembra do ladrão na cruz? Conhecidíssimo. Então, criança conhece essa passagem. Jesus está na cruz. De um lado tem um ladrão, do outro lado outro ladrão. Porém, um daqueles ladrões, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele, vê a sinceridade do coração, vê o arrependimento, vê que ele acredita em Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus tem um reino. Então Jesus diz para ele assim: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus declara ali a salvação do ladrão. Porém o ladrão não se batizou. Porém ele não desceu as águas. Então como pode Jesus dizer que alguém está salvo sem batizar? Porque ele acreditou. E por que não batizou? Porque estava pregado na cruz. Como é que vai batizar alguém que está na cruz? Então não ia dar. Jesus não ia ter como descer da cruz, descer o ladrão, batizar e depois ser pregado de novo. Então o crer é mais importante que o descer nas águas. Porém, se nós temos as condições de descer nas águas, nós precisamos fazer esse selo, que é o selo da fé. É selar a fé conforme Jesus fez. Porque Jesus ele foi batizado por João Batista. E ele não precisava, Jesus não tinha pecado. Mesmo assim, ele batizou por quê? Para servir de exemplo para mim e para você. Então vamos lá, vamos continuar. Então, o crer é o principal e o batismo é o selo do acreditar. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro e então se batizar. Olha bem, nós não validamos o batismo de crianças. Primeiro é necessário crer e depois se batizar. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só os batizamos depois que puderem crer e confessar em sua fé. E quando isso acontece? Uma criança, por que a gente não batiza a criança? Se eu pegar uma criança de 1, 2, 3, 4 anos, talvez de 4 anos vai dizer que sim, mas se eu pegar uma criança recém-nascida e olhar para ela e perguntar para ela: você acredita em Jesus? Você crê que Ele é o seu Senhor e Salvador? Você acredita no sacrifício da cruz?
o que ela vai dizer? Nada. E uma criança de 3 anos, ela pode dizer que sim, mas crescer sem saber o que falou. Então nós só batizamos a partir de uma idade que a criança ela vai ter o discernimento daquilo que ela está falando e ela aprendeu o que é o Evangelho, o que é o sacrifício de Cristo por nós. Então, primeiramente nós consagramos e cabe aos pais e aos pastores conduzir essa criança nos caminhos do Senhor, incentivando, ensinando, e quando ela tiver um discernimento, uma maturidade, ela então venha a se batizar. Até aí tudo bem? Até aí tá entendido? Então vamos lá. Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas só batizamos depois que puderem crer e confessar a sua fé. Segunda coisa que nós precisamos saber aí é o que o batismo ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Então o batismo não salva, mas acompanha a salvação. O batismo não salva ninguém. Jesus disse: quem crê e for batizado, por crer será salvo. E quem não crê será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado, mas sim quem não crê. Está vendo? O batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si não é um meio de salvação. Que eu diga aquele ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso. Então, é aquilo que eu estava explicando para você. Se uma pessoa ela está fazendo o discipulado, ela se decidiu batizar, ela acredita, ela crê, porém acontece algo gravíssimo com ela e ela vem a falecer antes mesmo de ser batizada. E aí ela vai ser salva? Provavelmente. Por quê? Porque ela acreditou. Outro exemplo. Uma pessoa que sempre teve a vida totalmente errada, conforme o exemplo desse ladrão. Ela teve a vida totalmente errada, tribulada, quando de repente ela não aceitou Jesus, ela viveu uma vida totalmente errada. De repente ela sofre um acidente, fica entre a vida e a morte, e antes de morrer, ela recebe a visita de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, que conversa, fala um pouco da palavra para essa pessoa, e ela entende a importância do nome Jesus Cristo. Então a pergunta é feita para ela: você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador? E ela diz sim. Eu várias vezes já tive essa oportunidade de pregar para enfermos, e em breve, logo mais, elas virem a falecer. E nessas conversas, essas visitas, eles aceitarem a Cristo. Então o fato de aceitar a Jesus ali no leito, né, nos últimos dias de vida, talvez garanta a salvação dessa pessoa. Então não é o batizar. O batizar, como eu digo, mais uma vez, é o selo da fé. Então, se nós temos condições, entendemos, você precisa se batizar, você precisa descer as águas. Nós vamos entender por que daqui para frente. Amém? Podemos dizer que o batismo é parte do processo de salvação, mas não que ele em si salve. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte acerca do batismo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja bem, não sendo a remoção da imundícia da carne, não sendo a remoção de tudo aquilo que você fez, todos os erros que você cometeu, mas é a indagação de uma boa consciência, é você entendendo, é você tendo a consciência de que tudo aquilo que você fez não foi bom, e você se arrepende daquilo, você não quer mais essa vida, e você quer ter uma consciência tranquila com Deus.
E por meio de quem? De Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então, para irmos até Deus, né, para sermos salvos, que a salvação nos leva a Deus, primeiro nós temos que crer em Cristo, aceitar Cristo, confessar que Ele é o nosso Senhor e Salvador, descer as águas, receber o batismo, o selo da fé, ter uma vida com Cristo, nos caminhos de Cristo, aqui na terra, e isso vai nos levar a Deus, a salvação. Também não adianta nós cremos agora, batizarmos e logo mais nos afastarmos do caminho do Senhor por algumas tribulações, por alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que alguém te fez, e você se afastar dos caminhos do Senhor. Não é justificado isso aí. Escuta, a sua escolha determina o seu futuro. Ninguém pode fazer escolha por você. Mas eu vou pecar por causa de alguém. Não, você não peca por causa de ninguém. Você peca pelos seus próprios desejos, os desejos da carne. A concupiscência. Concupiscência é a paixão desenfreada, é o desejo desenfreado da carne. Então, muitas vezes, tem pessoas que pecam, erram e botam a culpa em outras pessoas. Eu errei por causa de fulano que me fez errar. Não, ninguém faz você errar. Se você tem o discernimento e sabe o que é certo, o que é errado, ninguém faz você pecar. Você peca por consciência própria. Tá entendendo? A não ser quando você ouve muito falsos mestres, falsos profetas, alguém que está pregando mentira e você não vai consultar na Bíblia, aí você está sendo induzido, né? Mas só que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Você não está sendo ignorante agora, você está aprendendo a palavra do Senhor e você sabe o que tem que fazer, ao contrário de uma criança, né? Ao contrário de uma criança que pode facilmente ser manipulada, facilmente ser induzida ao erro, ser induzida às práticas erradas e não tem o discernimento do certo e do errado, tá? Então, por isso que o batismo é feito somente para aqueles que já têm o discernimento. Então, o batismo ele é uma identificação com Cristo, nos identifica com Cristo, né? Cristão significa miniatura de Cristo ou imitador de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo fez, procuremos fazer também. Batismo é uma dessas coisas. Batismo, ceia, amar o próximo, né? Fazer o bem, então todo esse tipo de coisa. Então vamos lá. O batismo tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé em Jesus, ele fala algo. Na verdade, é o meio através do qual externamos que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo. Então, o batismo ele tem um significado. Além dele ser um testemunho público, por que testemunho público? Porque quando nós formos batizar, vai ter que ter alguém junto ali, que é a testemunha. Na hora que você for descer as águas, vai ser lhe perguntado: você aceita, você confessa o Senhor, a Jesus Cristo como seu Salvador? Você se arrepende dos seus pecados? Você acredita que Cristo, o sacrifício de Cristo por você? Vai fazer algumas perguntas para você. E você vai dizer que sim ou não. Dizendo que sim, eu confesso Jesus como Salvador, eu creio que não há outro além dele, que a minha remissão dos meus pecados, o selo da fé é a partir dele, da confissão em Cristo Jesus. Então, feito isso, o ministrador do batismo, o pastor, o diácono, quem estiver te batizando, ele vai dizer: então, eu te batizo em nome de Jesus. E ele te batiza em nome de Jesus. Alguns vão batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Outros vão batizar em nome de Jesus. O importante é que você seja batizado em nome de Jesus. Porque ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Está entendendo? Então o batismo é isso. É depositar a fé em Cristo, é acreditar, é o meio que nós externamos a nossa fé,
no nosso Senhor. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que Ele existe. É mais do que isso, muito mais. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entende o que Ele fez. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos pecados é a obra de Cristo na cruz em nosso lugar. Então veja bem, o que nos salva, o que nos impede de ir para o inferno e sermos condenados pelos nossos pecados é o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Era nós que deveríamos estar lá. Era nós que deveríamos ter sido crucificados no lugar dele. Afinal, ele não tinha pecado, ele não tinha por que estar lá. Mas enfim, ele foi por causa de você, por causa de mim. E ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação de Deus. Há dois elementos básicos na fé que nos leva à salvação. Primeiro, a identificação e a apropriação. É importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Então vamos lá. Primeiro, identificação. O que é identificação? É o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado, para que assumíssemos a posição de justos ou de justiça. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu quero que você leia aí a sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 21. A Bíblia declara o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por quê? O batismo é como se fosse um sepultamento. É você morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Quando você é imergido, porque o batismo ele precisa ser por imersão. Esse negócio de jogar água na cabeça não é reconhecido como batismo pelos protestantes, e também pela nossa igreja. Então, como é feito esse batismo? Você vai descer as águas,